Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. Nós paramos no versículo 17, que diz assim: se ele se recusar a ouvi-los, diz a igreja, e se também se recusar a ouvir a igreja, considere o gentil e publicano. Que texto, né? Nós já fizemos agora o vídeo anterior falando sobre isso, que a preocupação de Jesus sempre foi reconciliar, sempre foi que a gente precisa não medir esforços para que haja uma reconciliação. E agora nesse texto, esse irmão ou essa irmã, essa pessoa que não está tendo êxito, não está tendo a oportunidade, né? Todos os esforços foram feitos, o processo foram feito de forma correta, não está tendo êxito, não está tendo reconciliação. Você conversou com essa pessoa, você levou mais duas pessoas para juntos ajudar nessa reconciliação, não teve êxito, não teve progresso, né? Não houve uma mudança, a pessoa, você não está conseguindo o seu objetivo, que é a reconciliação. Aqui não está dizendo para você brigar com esse irmão, aqui não está dizendo para você falar assim, eu já fiz a minha parte, já tentei 2 vezes, 3 vezes e não consegui. Aqui está dizendo para você não desistir, não desista. Não desista, mesmo que precisamos levar ao conhecimento de uma comunidade maior. Se você sozinho não conseguiu, se você com mais 1 ou 2 testemunhas não conseguiu, leve a comunidade. Quem sabe dentro dessa comunidade, né, de um grupo maior, vai ter alguém ali que vai estar iluminado, vai ter alguém ali que vai estar na bênção de Deus, e quem sabe ali no meio do convívio de várias pessoas, aquele irmão, aquela irmã, essa pessoa ouve essa pessoa, né? Pode ouvir ali, porque ali dentro da comunidade é muito difícil a gente entender que alguém que brigou com alguém, ou discutiu com alguém, ou está separado da comunhão com outro irmão, é difícil ele esteja separado da comunhão com toda a igreja. Geralmente na comunidade ele tem gente lá que gosta dele, que ele gosta também, que tem afinidade. De repente ele não me ouviu sozinho, de repente ele não ouviu com aquelas pessoas que eu levei, 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas. De repente ele achou que isso era algo para humilhá-lo, né? Pode passar isso na cabeça da pessoa. Ou de repente essas 2 pessoas também não entenderam o objetivo de ir lá, não para fazer coro comigo, mas para contribuir, me ajudar a voltar a ter comunhão com o irmão, a reconciliação, e talvez teve uma interpretação errada, tanto da pessoa como das testemunhas, né? Na verdade, nós levamos as testemunhas, 1 ou 2 pessoas, simplesmente para dizer, tá vendo que eu fiz a minha parte? É só para aliviar a consciência, né? Então tem gente que faz isso, que leva ali outras pessoas só para aliviar a consciência. Não, tá vendo que o irmão não quer nada? Eu sabia, né? Sabe aquela plaquinha que a pessoa fala assim, eu já sabia? A pessoa já vai com isso escrito na mente. Não, tá vendo? Não falei para vocês que eu já sabia que o irmão não quer nada, que não adianta humilhar, não adianta pedir perdão, não adianta, ele não quer reconciliação. Então, se você já vai com esse pensamento, na verdade, quem não quer reconciliação é você. Porque aí você vai levar pessoas que vai fazer coro com você. Você não está levando 2 testemunhas para avaliar o problema. Você está levando 2 testemunhas para confirmar aquilo que você já queria, de fato, é que o irmão não reconciliasse, porque você já falou muitas coisas dele ou dela, né? E você, na verdade, você está torcendo que a pessoa não reconcilie para você falar assim, aliviar a sua mente, aliviar a sua consciência, né? Não, eu fiz o que eu pude e não deu, mas eu já sabia, porque a Bíblia manda fazer, então eu cumpri a Bíblia. Não cumpriu, não.
Se você tem esse pensamento do teu irmão, não acredita numa mudança na vida do teu irmão, não acredita que o Espírito Santo pode mudar a vida dele e que ele simplesmente pode estar magoado, talvez não é o momento, não foi o momento, e você ainda está com aquele pensamento de não, já fiz a minha parte, não vou voltar lá mais vezes, não vou lá de novo, você está tão errado como ele. Mas se todavia não deu certo essa segunda instância, leva para a terceira instância. Porque a terceira instância, ali na comunidade, eu tenho certeza que tem gente ali junto, ali no meio da comunidade, que gosta tanto de mim como gosta dele, que é neutro. Tem ali pessoas que esta pessoa que está magoada ou entristecida, que não quer reconciliação, quem sabe essa pessoa ouve melhor o outro, né? De repente não me ouve, não vai ouvir aqueles que eu levei, mas quando leva para a igreja tem alguém ali que ele admira, que ele gosta, que ele tem respeito, que ele tem consideração, e por outro ele fala, não, então vamos fazer isso. Porque o importante é reconciliar, não importa a forma, o importante é voltar em comunhão. Eu estava falando no outro vídeo, que aqui eu não entendo que Jesus disse igreja como igreja dos nossos dias. Primeiro porque a igreja da forma que tem hoje, que existe hoje, né, no sentido de igreja, não somente essa organizacional, essa organização não tinha. Nesse tempo de Jesus aqui não tinha essa organização como há hoje, né? Esse meio que tem diácono, que tem pastor, que tem grupos de irmãos, que tem departamentos, que tem um CNPJ, que tem uma diretoria, que tenha um presidente, que tenha um vice, que tenha um secretário, que tenha essa organização. Então aqui nessa época não tinha. Então não pense você que Jesus está falando aqui desta igreja como se fosse a igreja de hoje. A igreja de hoje é muito bem organizada e às vezes por essa organização mesmo a gente confunde muito esta igreja. Eu posso entender melhor aqui que Jesus está falando da igreja no sentido mais espiritual do que organizacional, do que uma igreja organizada. A gente às vezes dá mais valor à igreja física, o templo, a organização, do que a igreja espiritual. Aí a gente atrapalha, porque eu posso acreditar que se Jesus falou isso aqui, ele está falando da igreja espiritual, da igreja que sou eu, o templo do Espírito Santo, que somos nós, os crentes reunidos, que tem compaixão, que tem amor, que tem espiritualidade, né? que tem condições de entender a parte espiritual, que ele passa a compreender que ele também é um pecador, que ele também é falho, que ele também pisa na bola, que é perdoado todas as vezes que pede perdão a Deus, né? E Deus e Jesus jamais nega o perdão para a gente. Sempre a gente está pecando, a gente está errando e a gente está falando, Deus me perdoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu menti, eu roubei, eu falei mal do irmão, eu pensei mal, eu agi mal, eu não cumpri a ética cristã, né? Então eu acredito que Jesus aqui há um pensamento desta igreja, essa igreja espiritual, não essa igreja organizacional, de organização, de CNPJ, institucional, né? De instituição. Eu acredito que não está falando disso, está falando de igreja realmente, de um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, que é perdoado sempre, que tem compaixão, que tem misericórdia, que é longânimo, que é paciente com aqueles que erram, porque ele olha para ele e vê que ele também é falho, que precisa estar sempre também pedindo perdão. Porque se a gente for excluir alguém porque brigou com um outro irmão, nós vamos excluir gente para tudo quanto é lado. Não é verdade? Se a gente for excluir do jeito que alguns pensam hoje, excluir uma pessoa, tirar do rol de membro da igreja, né? Porque o irmão não quer reconciliação, o pecado dele não é diferente de um pecado de outra forma que se peca. Porque não existe pecadinho nem pecadão. Então, eu não posso entender esse texto aqui
dessa forma que muitos entendem hoje, não entra na minha cabeça, né? Já estudei isso aqui muitas vezes, já li o contexto, o texto, referências. Você vai ter, nós vamos até dando continuidade aqui, você vai perceber que depois, mais aqui embaixo ainda, Pedro fala assim, eu tenho que pedir perdão quantas vezes, né? Então, você vai ver que há uma contradição se eu for logo excluir aqui. Porque se está falando que eu tenho que perdoar não somente 7 vezes, né? Mas 70 vezes 7, ou seja, que não há quantidade de vezes que eu tenho que perdoar, então não está falando de uma organização que eu tenho que tirar do rol de membro. Que eu tenho que eliminar esse membro do nosso convívio. Eu vou entrar ainda nesse texto aqui que Pedro falando, tem que perdoar 7 vezes. Jesus disse, não, Pedro, tem que perdoar 70 vezes 7, né? Ou seja, não tem limite do perdão. Aqui está tendo limite. Aqui está tendo um limite de 3 vezes. Ou 4, pode até colocar 4 vezes aqui, né? Você vai sozinho, tenta reconciliar com o irmão sozinho, não conseguiu, espera a poeira baixar, tenta ir de novo sozinho, né? Para ver se o irmão agora está mais calmo, se tá bem, mas vai ao encontro do irmão desarmado, né? Disposto a se humilhar, disposto a acertar, disposto a você pedir perdão se for necessário, não importa quem está errado. Se caso não der certo, você agora leve 1 ou 2 pessoas, como diz aqui o verso 16, né? Leva ainda consigo 1 ou 2 pessoas para que, pela palavra de confirma na boca de 2 ou 3 testemunhas. E aí agora, depois de 2 ou 3 testemunhas, leva a igreja. Então aqui está dando um limite. Então se eu pegar o contexto, eu vou perceber que não está dizendo aqui que é esse momento que eu tenho que excluir, que eu tenho que tirar. Porque você está dizendo aqui mais embaixo que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, então não é excluir, não é abandonar, não é falar para a pessoa assim, vai embora. E também o próprio texto não está dizendo isso, né? De mandar embora, de excluir da nossa comunidade, né? De tirar da instituição, porque aqui não tem nada a ver com instituição. Aqui está falando de um corpo místico, de crente que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e que é perdoado todas as vezes que Jesus perdoa, toda vez que você pede perdão, Jesus perdoa, que a gente deve pedir perdoar os outros também, dessa forma, tantas vezes que faz necessário. Então, se alguém está pegando esse versículo 17 e está falando a igreja que mandou levar para a igreja, para a comunidade, e a gente vai tirar ele, eu não faço isso. Eu não entendo assim. Não me sinto nenhum conforto de fazer isso. Eu falei no vídeo anterior que eu tenho 32 a 33 anos, na verdade 33 anos de pastor, né? Eu fui ordenado a pastor em 1986 e de lá de Deus, de 1986 até agora, 2018, eu só excluí 2 pessoas. Foi logo no início do meu ministério. Eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. E eu excluí só 2 pessoas. Pastor, mas teve outras pessoas que saiu da sua igreja e foi para outra? Sim, teve várias. Pastor, mas teve outras pessoas que saiu da tua igreja e foi para o mundo? Sim, foram várias. Mas que eu mandei embora, que eu tirei, que eu excluí, eu só fiz isso 2 vezes e me arrependo até hoje porque fiz isso. E me arrependo mesmo até hoje porque eu excluí essas 2 pessoas, porque quando eu estava na nossa denominação, era esse o pensamento. Eu copiei o que os outros pastores faziam. Eu fazia a mesma forma que os meus colegas faziam. Eu nunca tinha parado para ler o texto, eu mesmo interpretar, eu procurar pedir a Deus que me dê a interpretação. Então eu fazia aquilo que era costume a ser feito na nossa denominação. Mas quando eu passei a ler com mais cuidado esse texto, a estudar melhor esse texto, orando, pedindo a Deus iluminação desse texto, eu vejo que não é exclusão que Jesus pede para tirar. Aqui está até falando, né? Está falando, considere como um gentil e publicano. Considerar não é excluir. Considerar ele está ali na igreja, né? Que ele não tem todo o direito, aparece lá na igreja várias pessoas que não são evangélicas, frequentam a igreja, né? Está ali e ele não tem oportunidade, está ali visitando, cantando, pode estar adorando a Deus, pode estar servindo a Deus, mas estão ali, que ele é considerado isso.
né? Só que na cabeça aqui de fariseus e saduceus, gentil era a pessoa que não tinha salvação. Porque para eles aqui o gentil era aquela pessoa que não tem Deus. Seriam os romanos, que eram perdidos, pessoas já perdidas. Jesus jamais olhou para um romano e viu ele como perdido. Se fosse assim, ele não tinha salvo vários santeriões, a palavra nem quer sair, né? Salvado vários romanos, né? Várias pessoas que tinham destaque, centurião, né? Aí, agora saiu. Eu tenho um problema, vou abrir um parênteses aqui, eu tenho um problema de ser dislexo, eu tenho dislexia, às vezes a palavra não sai, às vezes eu confundo algumas palavras, alguns verbos, concordância nominal, peço vocês, me perdoa por tudo isso, não é que eu não estudei, é que eu tenho um problema seríssimo de dislexia. Depois eu vou falar para você, fazer um vídeo falando o que é dislexia, quem sabe possa ajudar várias pessoas, né? Para você ter uma ideia, eu preciso ler o texto. Quando a pessoa lê um texto uma vez, eu preciso ler no mínimo 8 a 10 vezes o mesmo texto para eu entender. Qualquer livro que eu tenho que ler, eu tenho que ler na faixa de 8 a 10 vezes. Eu tenho que estudar muitas vezes e de várias formas para ver se entra na minha cabeça e eu não perco. E mesmo assim, às vezes, a concordância verbal sai errado, a palavra não sai, a palavra eu sei como dizer, mas ela não sai, ou quando eu quero falar uma coisa, sai outra coisa. É esse problema que eu tenho aí de dislexia. Sou um dislexo, infelizmente. Mas vamos voltar ao texto, fechando parênteses aqui. Então eu não entendo aqui, depois de tanto estudar, né, eu não entendo que é a instituição que Deus está falando aqui, de excluir do rol de membro. Aqui está dizendo de considerar como um pecador, como uma pessoa que não obedece os mandamentos, as leis, considerar como um gentil. Agora, esse pensamento de não considerar, quem está falando isso aqui, né, eu tenho certeza que não é Jesus. Porque, sabe por que eu falo que não é Jesus? Porque, pelo contrário, Jesus estava salvando romanos. Você vai encontrar aquele texto onde um soldado estava ali rogando para o seu filho: Senhor, meu filho está assim, assim, assim. Aí Jesus curou, Jesus manifestou. Você vai encontrar várias pessoas, né, pecadores, publicanos, pessoas que realmente estava fora do contexto, Jesus salvou. Você vai encontrar a própria samaritana. Olha aqui, samaritano, publicanos, né? Você vai encontrar os samaritanos que tinham um problema sério da convivência dos judeus, Jesus salvando. Você vai encontrar, então, várias pessoas, né? Jesus dando a oportunidade. E outra coisa também, a palavra de Deus diz que na verdade Jesus veio para o mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam. Todos não é aqui só os judeus, todos, né? Toda pessoa que quiser. O que está querendo dizer o texto, então, duas coisas que você precisa observar: levar a igreja, leve a comunidade, mas que não tire da comunidade. Eu acredito que nós não temos esse poder de tirar da nossa comunidade. Eu acredito que a Bíblia diz, quando fala de joio e de trigo, ele fala justamente isso. Deixe crescer o joio e deixe crescer o trigo. Se esta pessoa for o trigo, Jesus vai arrebatar. Se ele for o joio, Jesus vai tirar e vai jogar e vai queimar. Então esse papel de limpar a igreja não é um papel do pastor e nem dos membros da igreja. Vamos deixar a nossa igreja limpinha aqui, sem esses gentios, sem esses publicanos, né? Vamos excluir aqui, deixar só gente boa. Eu não acredito nisso, que esse texto está falando isso, e por isso que eu estou dizendo para os irmãos, porque até então, eles aqui, a gente deu a oportunidade 3 vezes só. No máximo 4 vezes. E se a Bíblia fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, então, quer dizer, a gente tem que aguentar, tolerar mesmo, suportar. E para isso aí a gente vai precisar de ter essa igreja que é Cristo, o cabeça,
né, essa igreja místico, né, o místico, essa igreja não instituição, mas essa igreja espiritual dentro de nós. Jesus controlando a nossa vida para que nós tenhamos paciência com o nosso irmão, com a nossa irmã e ajudá-lo a reconciliar, ajudá-la. Tudo que depender de nós, vamos fazer para que ele esteja bem, né? Para que ele reconcilie, ele volta a ser ganho entre nós. E se caso não ser ganho entre nós, deixa ele ali na igreja. Como eu falei para vocês, eu tenho dificuldade de excluir, fala a verdade, tenho mesmo, né? Tenho mesmo, e o que depender de mim eu não excluo. Apronta o que aprontar, faz o que quiser. Olha, a Bíblia diz que aquele que quer viver enganando não permanece na congregação do justo. Deus tira. Deus tirar é uma coisa. Deus limpar é uma coisa. Eu limpando é outra coisa. Como é que eu vou limpar alguém se eu estou tentando me limpar? Como que eu vou querer que um pecador, porque ele pecou, ele seja excluído da igreja se eu também sou pecador? Se eu também peco? Então eu também tenho que ser excluído. Porque nós pecamos. Aqui está falando de pecado, de escândalo, né? Como diz aqui o versículo, como efetuar a reconciliação, se o teu irmão pecar contra ti. Então é pecado. E pecado não tem tamanho de pecado. Então pecou, tem que ser excluído, é isso? Será que você também não deveria já ter sido excluído então? Então por isso que eu não entendo que esse texto está dizendo no literal para exclusão, para tirar do rol de membro da instituição. Mas dá oportunidade para que ele se conserte tantas vezes se fizer necessário e deixa ele ali dentro, porque ali dentro, eu já falei no outro vídeo, é muito mais fácil o irmão ou a irmã que está pecando dentro do templo, dentro da convívio da comunidade. A gente está cantando, a gente está orando, a gente está buscando, a gente está estudando a palavra. É mais fácil ali no convívio ali, a gente não demonstrar indiferença na vida deles, né? Mas ajudá-lo. Deus trabalhar na vida dele do que lá no mundo. Porque se ele sair do templo, sair do convívio dos nossos irmãos e for lá para o mundão, gente, fala a verdade. Aí eu estou entregando para os diabos. Né? Eu estou entregando para os diabos. E até um texto depois para trabalhar, porque algumas pessoas falam, apóstolo Paulo fez isso. Depois eu posso explicar isso melhor. Porque o texto aqui é outra coisa também. Né? Mas a gente não pode fazer isso. Porque se for lá para fora, fala a verdade, a gente não quer depois que ele volte? Vamos dizer assim, o irmão pecou. Você foi, conversou e não deu certo. Levou mais 2 irmãos, não deu certo. Levou a igreja resolveu, vamos agora eliminar. Vamos excluir. Aí você vai excluir esse irmão. Aí o irmão passa lá 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, lá fora. Fala a verdade, se ele voltar, você não vai receber de novo? Vai. Então por que eu vou excluir ele? Se depois de tanto tempo eu vou ter que receber de novo. Então eu não excluo. Eu deixo ele aqui na igreja, né? Deixo ele aqui, não dou para ele os direitos que eles tinham, tiro o direito que eles tinham, o direito de como membro ter um cargo, de como estar trabalhando em determinadas áreas da instituição. Mas ele tem direito de orar, ele tem direito de cantar ali na igreja, ele tem direito de cantar lá no banco, né? Ele tem direito de participar das atividades ali no templo. E ele só vai depois voltar à comunhão com os membros depois que se acertar. Então eu tenho muita dificuldade, como eu estava falando aqui no vídeo anterior, de excluir a pessoa, porque eu vou excluir esse irmão, daqui a pouco eu estou orando para Jesus trazer ele de volta, ou vou ter que ir atrás buscá-lo, irmão, vamos lá, volta para a igreja, né? Aí é verdade, volta para a igreja, né? Olha, se fosse eu falo a verdade, se alguém me excluísse da igreja, fala que você não serve para a igreja, você está excluído. Aí depois fosse atrás de mim, eu falo, não, vocês não me querem não, eu estava lá e vocês me mandou embora. Não, mas aquele dia você estava com um problema. Pois é, mas por que vocês não me ajudaram a sarar o meu problema? Se vocês não estão na igreja, não é para me ajudar? Não é para um carregar a carga do outro, não é para um auxiliar o outro, não é para um dar o ombro para o outro, não é para um ter paciência com o outro, não é para ajudar o mais forte, ajuda os mais fracos. Eu era o fraco, então cadê os fortes lá para me ajudar?
Cadê os fortes que estavam ali, que se sentia forte para me carregar? Agora é fácil despachar, né? É fácil excluir, é fácil jogar fora. Então eu falo a verdade. Então, qualquer igreja que eu vou, que eu sou pastor, o meu trabalho como pastor é fazer de tudo, de salvar, de ajudar e de tentar reconciliação. Eu uso todos os meios. Eu falo uma coisa para vocês aqui, assim, sem medo do que eu estou dizendo, do que eu sou capaz. Se um membro da igreja, ele está pecando, e aí a igreja toda se reunir e falar, pastor Márcio, é o seguinte, você tem que excluir esse irmão, porque esse irmão não presta, esse irmão não vale nada, esse irmão tem que ser jogado fora, esse irmão não pode estar no nosso convívio, ele não serve para nós. E eu vou tentar convencer a igreja que não se faça isso. Se essa igreja falar assim, olha, pastor Márcio, se o senhor não excluir essa pessoa, você vai ser tirado de como nosso pastor. Nós não queremos mais você como pastor, porque nós vamos entender que você tolera pecado. Eu falo a verdade, eu falo para eles, olha, pode escolher outro pastor. É claro que eu vou perguntar a essa pessoa primeiro, ó, irmão, você quer mudar de vida? Você quer ser diferente? Você está disposto a consertar diante de Deus? É claro que você pecou, tem as consequências, né? Mas você está disposto a mudar? Se a pessoa fala, não, pastor, eu quero mudar, eu não estou conseguindo mudar, eu não estou tendo condições, eu esforço, mas não consigo, eu não consigo largar esse pecado, eu não consigo abandonar essa minha falha, esse desvio de conduta, eu não consigo, me ajuda. Se me pedir ajuda, querido, eu fico só com essa ovelha. A minha igreja vai ser só essa ovelha. Pode ter certeza disso. Se esse irmão falar comigo, olha, pastor, eu quero recuperação, e toda a igreja fala assim, não, nós não queremos a recuperação do irmão, nós queremos que esse irmão seja excluído, eu vou junto com ele. Eu saio. Eu falo, irmão, vamos fazer o seguinte, essa igreja não nos quer. Essa igreja está expulsando eu e você. Essa igreja não acredita que você pode ser restaurado. Eles não acreditam no poder do Espírito Santo. Eles não acreditam que você pode ser mudado. Eu acredito. Pode até ser que você não seja mudado, mas eu vou tentar o tempo que for necessário e quando for necessário. Aí a igreja fala, pastor, a partir de agora você não será mais o nosso pastor, porque você está com esse irmão aí, orando com ele, lendo a Bíblia com ele, tendo paciência com ele, ficando com ele. Mas se ele quiser, eu fico só com ele. Minha ovelha, minha igreja vai ser eu e ele. A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente, então eu e ele, Deus está comigo. A minha igreja só vai ser esse irmão, diante de Deus, eu estou falando, você vai ser esse irmão e eu. A igreja vai falar assim, tchau, pastor, eu vou falar assim, Deus abençoe vocês, que Deus dê um pastor abençoado para vocês. E eu chamo esse irmão e falo, irmão, olha, vamos congregar na minha casa, ou vamos congregar na sua casa, ou vamos procurar outra igreja, né, da mesma fé e ordem, vamos lá, e eu vou te ajudar a sair dessa situação. Você é a minha igreja. Você é a minha ovelha, eu não vou te abandonar. Agora, se esse irmão não quiser nada, aí é diferente, né? Não, pastor, eu não quero mudar, não quero fazer nada, eu não interessa, eu não faço... Fica aí, né, no banco, fica sentadinho aí no banco até você aprender, até Deus falar. Agora, tirar, excluir, cortar, eu confesso para vocês que eu não faço isso. E no meu coração, Deus não manda fazer isso. Deus manda eu ter paciência, eu ser tolerante, eu ser amoroso. Deus manda eu ter compaixão. Eu posso até ler para você o que Deus manda eu fazer aqui, né? É claro que Deus manda fazer isso aqui que eu vou ler para vocês. Deixa eu tirar o óculos, porque esse óculos aqui é só para distância. Eu estou usando ele, é só para distância, né? Eu vou ler aqui um texto aqui para vocês. Opa, deixa eu achar ele aqui. Só para vocês terem uma ideia. Então, eu honestamente, eu fico com esse irmão. Sabe por que eu fico com esse irmão? Porque eu entendo o seguinte, que esse irmão é a minha igreja.
Então eu não vou abandonar essa pessoa. Então por isso que eu estou falando aqui que esse negócio de exclusão, que algumas pessoas pegam aqui esse texto como exclusão, eu não concordo. E a igreja, que são os membros, precisa aprender isso aqui, ó. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Eu fico aqui. Agora, se alguém for viver, a partir do versículo 25, assim, se viver pelo Espírito, andarmos também pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Olha o versículo 26. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Mas o versículo... Vamos começar no versículo 16. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Versículo 19. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição, egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então preste atenção, mas o reino da terra, que é a igreja, que é a instituição, é da terra, ele pode. E se ele não vai para o céu, aí já é ele e Deus. Se ele não vai ser salvo, é problema dele com Deus, não comigo. Então eu deixo essa palavra para vocês, dizendo, se ele se recusar a ouvi-los, diz a igreja. E se também recusar a ouvir a igreja, considere como gentio e publicano. Né? Então eu tenho aqui essa palavra para dizer para você que você está na escola de discípulos. Aqui você aprende um pouquinho mais. Que Deus te abençoe e que Deus fale ao teu coração. Fique na paz.